O que é o sensacionalismo hoje na TV brasileira? Primeira é o que quer dizer, o que significa a expressão sensacionalismo. Primeiro. Então, sensacionalismo reflete sensações. Sensações são de emoção, são de alegria, são de tristeza, são de raiva, são de constrangimento, ou seja, tudo isso provoca sensações. Tanto que nós temos, por exemplo, na literatura, autores de romances policiais que conseguem despertar essas sensações no público leitor pelas emoções que provocam. Você tem a Agatha Christie, você tem as narrativas do Truman Capote, que eu particularmente admiro muito, e outros grandes autores. Então, isso na ficção. Agora, na realidade é a mesma coisa. E nisso, nós jornalistas somos, de modo geral, vítimas de muita incompreensão. Por quê? Porque as pessoas confundem as coisas. O que eu vou dizer agora vale inclusive para alguns professores de jornalismo, e alguns talvez tenham alguma frustração porque nunca conseguiram colocar os pés numa redação e despejam uma ira que eu não consigo entender muito bem porquê no jornalismo. Então, por exemplo, é impossível, diante de fatos criminais graves, você ser asséptico, sabe? Você tem um modelo de higienização da notícia, que ela é forte por si mesma. Bem bom. Agora, a injustiça aí tem várias coisas. Você vê que profissionais que desfrutam de respeitabilidade em outras áreas trabalham exatamente com a mesmíssima matéria-prima que nós jornalistas. Então você pega um crime lá, seja onde for, ele provocou uma repulsa, sei lá, mas ele é um grande assunto. Trabalha com ele, um advogado, tem status. Por que o jornalista não pode ter? Promotor, denuncia o caso em detalhes, tem status. Por que nós jornalistas não podemos ter? O delegado de polícia, quem compete investigar, tem status. Por que nós não podemos ter? O advogado tem status, nós não podemos ter. Mas, repito, a matéria-prima, com todos esses que eu estou citando, é a mesma que a nossa. Não tem nada diferente, bonitinho, lacinho cor-de-rosa, papel de telefone, não tem nada disso. Acrescento mais. Psicólogo na área criminal. A mesma matéria que o jornalista, inclusive com o criminoso ali para ele poder elaborar um diagnóstico. Psiquiatra forense, idem. Sociólogo, observa todo esse cenário diante dos fatos, evidentemente. O que eu quero dizer com isso? Que nós, sinto muito certos professores, mas eu garanto a vocês, futuros colegas, nós não produzimos fatos, nós divulgamos fatos. Entre divulgar fato e promover fato, há uma distância de um abismo imenso. São coisas completamente diferentes. Evidentemente que você, no trato jornalístico, você deve ter um mínimo de bom senso, equilíbrio, sensibilidade, estabelecer limites éticos, não precisar, não se preocupar em dourar pílulas exageradamente, porque isso é absolutamente necessário quando uma matéria é bem elaborada e conta os fatos, descreve os fatos com sensibilidade e com todos os ingredientes necessários, de emoção inclusive. Não é preciso você encampar o mau gosto. O mau gosto é outra coisa. O mau gosto é outra coisa.
Aliás, vamos deixar claro, tem mau gosto no judiciário, tem mau gosto no Ministério Público, tem mau gosto na polícia, tem mau gosto na advocacia. Vamos repartir esse bolo criminal em partes iguais, no mínimo. Pelo menos como honestidade intelectual. Vocês estão terminando o curso agora, é muito bom isso. Estão pertencendo à academia. A academia é o lugar onde circulam as ideias. Ao invés de nós debatermos ideias, nós promovermos uma profusão babélica em todo mundo berra, parece o Brasil de hoje, todo mundo berra e ninguém se entende, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enfim, nós queremos um jornalismo de qualidade e que ele faça aquilo que você disse na elaboração da sua pergunta. A verdade disso é que tem muitos fatos desagradáveis, horrorosos, sinistros, que tem muita gente, muitos grupos, muitas instituições que não querem de jeito nenhum que esses fatos venham à tona, que eles permaneçam lá debaixo do tapete, submersos, escondidos, que ninguém saiba. Aí aparece aquele chato do jornalista, o inoportuno, esse desagradável do jornalista, esses malditos repórteres, que eles tornam público aquilo que certos grupos queriam manter escondido. Eles são tratados como sendo eles os indesejáveis. É exatamente o contrário. Indesejável é o que certos grupos fazem, praticam no índice de criminalidade violento, como é o nosso aqui, que é uma coisa impressionante. Por exemplo, 60 mil assassinatos por ano, a média brasileira. Isso é repugnante, isso é intragável, isso é absurdo, isso é intolerável. Isso projeta o Brasil como um dos campeões mundiais de assassinato. Isso é horrível. Agora pega a dona Justiça, pega os senhores advogados, pega os senhores promotores, dando assassino, todo mundo tratado a pão de ló, responde em liberdade. Agora eu te pergunto, qual a expressão máxima da violência? O assassinato. Não tem coisa mais violenta do que matar alguém. Nossa justiça também, com a complacência de promotores e advogados, assistentes sociais, psicólogos, antropólogos, sociólogos e outros ólogos, acho que deve responder em liberdade. Você tem direito a matar mais um. Mas que é isso? Eu estou falando em palavras claramente aquilo que é considerado normal. É inaceitável isso. É inaceitável. Outra coisa, crimes contra o patrimônio. Ladrão e furto. 70% da população carcerária brasileira, que gira em torno hoje de quase 800 mil pessoas, olha o número, 800 mil. Crime contra o patrimônio, ladrão e furto. Ou seja, pessoas que roubam o furto. É a maioria absoluta do sistema carcerário. O que quer dizer isso? A sociedade tem que estabelecer mecanismos preventivos. Por que as pessoas furtam, roubam? Não tem outra vida? E pior, os reincidentes criminais é 70%, é muito alto. Quer dizer, está preso, é solto, volta para a cadeia. Mas por que isso aí? Isso aí, esse sistema é diferente. Então cabe a nós desagradar muitos gregos, troianos e espartanos e mostrar essa realidade que é cruel, é o que acontece, porque nós temos que mudar essas regras de jogo. Essas regras do jogo são sinistras. E tem gente que se não ver uma imagem forte, se não ver uma narrativa forte, não se comove, não se impressiona, deixa para lá, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, desagrademos ou não, nós, jornalistas, somos os olhos, os ouvidos e a boca da sociedade.